Bom dia, graças a Deus por Cristo Jesus que nos tem dado a vitória. E nesta manhã, mais uma vez, aprove a Deus, pela sua infinita graça, através do Espírito Santo, nos trazer mais uma vez para estar contigo. Espero no Senhor, com orações, que tudo te vá bem, que você esteja bem. Apesar dos tempos trabalhosos e difíceis, mas nós temos uma confiança e uma esperança que não está no homem, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois só Ele é digno. Aleluia! E o Espírito de Deus nos constrange para que nos acheguemos mais ao Senhor, para que busquemos mais o Senhor, que venhamos estar mais na comunhão, na dependência do Senhor e que o Espírito Santo em nossas vidas pode se mover com liberdade. Ele se move com liberdade em nossas vidas, porque nós temos a consciência de que dependemos do Senhor, que vivemos para Ele, como diz o apóstolo Paulo, que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Obrigada pelas orações, pela sua companhia aqui comigo, pela ajuda. Obrigada por compartilhar os vídeos e que a graça do Senhor possa inundar o teu coração. Eu tenho sido constrangida nesse tempo, há mais ou menos uns 15 dias atrás, o Espírito de Deus me constrangiu, trazendo à minha memória uma necessidade. Há muitos anos que me juntei com um grupo de oração para orar por vários assuntos e também pelas crianças. O Espírito de Deus move o nosso coração com intensidade, nos conscientizando da necessidade de estar intercedendo pelas crianças. Nos mostra a vulnerabilidade delas, a dependência delas, a necessidade de que tanto os pais, a família, como todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus, se volte, olhando para as crianças, buscando através de Deus e do Espírito Santo a revelação, o discernimento, para entendermos o que está se passando, o que se passa nesse tempo, nesse mundo tão cruel, um mundo tenebroso que jaz no maligno. E as crianças são vulneráveis, elas dependem de outros, dependem dos pais, para que estejam intercedendo por elas, para que esteja ali na busca constante a Deus por elas, que olhe por elas, que se importe com elas, porque elas não podem se defender. E elas precisam dos pais, da família, de amigos, precisa da igreja. Precisa que a igreja tenha consciência que nesse tempo, quanto mais o tempo tem passado, as coisas têm ficado piores. Porque todos os tempos se ouviu falar de situações muito terríveis contra as crianças. Crianças escravas, crianças traficadas, crianças vendidas, crianças mortas em sacrifícios de obras de macumba e feitiçaria, ocultismo, crianças violadas, crianças maltratadas, crianças desprezadas, crianças que não são ouvidas, crianças que são excluídas. E para nós que amamos a Deus, que tememos a Deus, não podemos ser indiferentes. Há bastante tempo, há uns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu me tornei uma pessoa muito sensível nessa área. E muitas vezes, quando alguém vinha com uma notícia de coisas muito terríveis contra as crianças, eu dizia, olha, não quero nem ouvir. Vamos orar pelas crianças. E é o que nós temos feito, nós temos orado pelas crianças em quase todas as nações que o Espírito de Deus vai trazendo à nossa memória. Naquelas áreas onde são mais atingidas, como Índia e outros países semelhantes, o Brasil não fica indiferente. Muitas vezes elas não são escravas, mas são desprezadas, menosprezadas. Às vezes os pais se esmeram, como sempre preguei e falei, olha, se você ama o teu filho, prima em ensinar a palavra, prima
em orar com ele, em abraçar ele, ouvir ele. Seja o melhor amigo do seu filho, seja a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Porque só você como autoridade, você pode defender, você pode ajudá-lo. E estar ali presente nos momentos em que a adversidade surge. Se você ama, em primeiro lugar, não é uma grande universidade que vai fazer um homem de bem e uma mulher de bem. Não é um dinheiro, não é as economias, a poupança, não é se esmerar para guardar economias para poder os seus filhos usufruírem. Mas é a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Quando nós recebemos a semente da palavra de Deus desde pequenos, faz uma grande diferença em nossas vidas. E muitas vidas é a total diferença. Então Deus tem me chamado a atenção para orar, interceder pelas crianças, o tempo aqui e as condições não me dá, né? Condições de explanar, de falar, de ministrar como eu gostaria. Mas eu queria fazer um apelo a você que é servo de Deus, a você que ama a Deus, a tirar do seu tempo todos os dias, faz um propósito. Tira do seu tempo todos os dias, antes de deitar, ou quando você se levanta, ou na hora do seu almoço. Tira 10 minutos e interceda pelas crianças. Clame por elas. Repreenda o inimigo. Proíba o inimigo de tocar as crianças. Ore a Deus com fé e Deus vai te ouvir. Se fizermos uma corrente forte, se clamarmos, Deus vai estar intercedendo, Deus vai estar ouvindo, nós vamos estar intercedendo e Deus vai estar ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Deus vai intervir, porque a oração move a mão de Deus e a oração faz com que o maligno se afaste, resistir o diabo e ele foge de vocês, foge de nós, foge da nossa casa, foge dos nossos filhos, resistindo através da oração. Às vezes você nem tem assim uma capacidade de eloquência de fazer grandes orações, não. Você ora do jeito que o seu coração manda, abre o coração e fala com Deus como teu amigo, como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele que cuida de tudo e sabe tudo, sonda os corações, o Deus do universo, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente. E ele vai ouvir, ele ouve e faz uma diferença. Eu queria que você passasse o vídeo para quantas pessoas fosse possível e pedisse para que orem, para que busquem a Deus em favor das crianças. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merece nada. Nós não merecemos. Mas quando clamamos, quando quebrantamos o nosso coração, Deus ouve. E nesses últimos tempos, nós nunca tínhamos ouvido antes de tantas atrocidades. Sempre houve coisas terríveis, mas nesse tempo tem sido um tempo, mesmo como diz, tenebroso, que muitas vezes é incompreensível a razão humana, tanta atrocidade. O diabo, ele se faz presente usando a vida dos próprios pais, encarnando nos próprios pais, porque tem coisas que um pai não faria. Tem coisas que uma mãe não faria, tem coisas que um filho não faria. Só mesmo o diabo faz. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou naquela cruz, dando a sua vida, esvaindo o seu sangue, negando-se a si mesmo, a sua glória, e se entregou. Jesus Cristo se manifestou, se entregou para desfazer as obras do diabo. Nós temos visto também a glória de Deus, temos visto a manifestação de Deus. Quando nós proibimos em oração o inimigo, ele não tem poder de ação. Também é necessário que nós venhamos prescrutar a nossa vida, observar a nossa vida, pedir a Deus perdão pelas nossas situações adversas, pelos nossos pecados, isso constantemente. Há pessoas que às vezes se estribam no seu entendimento e acham, sou de Deus, eu tenho Deus, Deus me ama, tá tudo bem, não é o suficiente, busque a Deus, ore a Deus, quebrante o seu coração, humilhe-se diante de Deus.
Interceda pelos pequeninos, interceda pelos inocentes. O Espírito Santo compunge o nosso coração de compaixão, de misericórdia, de amor. Um amor que excede todo entendimento, que vem de Deus, que vem do coração de Deus, porque Deus ama. E Deus não se agrada, Deus não está feliz, o Espírito Santo geme, Jesus Cristo chora, Deus chora por estas nações, por este povo, por esse tempo, por esta terra. Então nós precisamos fazer um compromisso. Eu me lembro bem que quando eu tive uma experiência mais profunda com Deus, e eu queria muito mais de Deus, conhecer Deus na intimidade. Isso não é religião. Isso é vida com Deus, é voltar ao Pai, é voltar à essência, porque nós somos de Deus. Ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor, mas nos distanciamos dele pelo pecado adâmico, pelas circunstâncias da vida. Já nascemos em pecado, como diz o salmista Davi. Já nascemos em pecado por causa de Adão, por causa do pecado hereditário, mas quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando aceitamos e cremos no sacrifício da cruz e tomamos uma decisão de mudança e rejeitamos o passado, rejeitamos a nossa natureza adâmica, pecaminosa, Ele nos abraça, Ele nos escreve o nosso nome no livro da vida. E então nós passamos a conhecer mais de perto o nosso Deus, a ter mais intimidade com Ele. O Espírito Santo começa a ter liberdade para se mover nas nossas vidas, de encontro ao Pai, em oração, em adoração, em louvor, em renúncia do nosso eu para podermos estar com Ele, porque é maravilhoso estar com o Senhor. Então, no início, quando eu tive realmente uma experiência profunda com Deus, porque eu era crente em Jesus Cristo, amava Deus, mas eu precisei passar por um processo de renovação, de nascimento de novo, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Não é da carne, nem é do sangue, mas do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós temos a consciência de quem somos, de onde viemos e a necessidade de Deus, nós tomamos uma decisão. E essa decisão é movida pelo Espírito de Deus que se move em nós quando nós queremos mais, quando nós buscamos mais. Então, no início, muito sedenta de Deus, eu fiz um propósito com Deus de não comer nem beber na parte da manhã, até orar e ler a Bíblia. Fazer um jejum, um pequeno jejum. Para mim, jejum é abstinência de alimentos, como diz. E ali eu fazia o jejum até as 9, veja bem, de 6 a 9, isso não é nada. Mas era a hora que eu levantava de manhã para despachar os meus filhos para a escola. 6 horas da manhã eu levantava. E às 9, 9h30 eu tinha que sair para trabalhar. Então às 9 horas eu me prostrava de joelho e entregava aquele pequeno jejum a Deus. E Deus fez coisas lindas na minha vida. Deus mudou a minha vida. E dali eu fui aprendendo a jejuar mais. Amanhã, o dia, mais de um dia. Movida pelo Espírito Santo. A gente pode começar um propósito de uma coisa muito pequena. Como eu conclamei você. Como eu falei, tira 10 minutos por dia e ore pelas crianças, ore pelos seus netos, pelos seus filhos, pelos seus parentes, entes queridos, ore pelas crianças nas nações. O Espírito Santo vai se mover dentro de ti, porque isso agrada a Deus, está no coração de Deus, parte do coração de Deus. Se você disser, eu vou me comprometer e vou orar 10 minutos por dia, pelas crianças, para que Deus as livre, para que sejam mirradas mãos que se levantem contra elas, para que o inimigo fique cego, seja cometido de cegueira e não possa enxergar as crianças para maltratá-las. Se você fizer um propósito, chuvas de bênçãos vai vir sobre a tua vida. A graça abundante do Senhor vai vir sobre a tua vida. Coisas grandes vão acontecer.
Às vezes fazemos uma coisa tão pequenina ou oramos por outro e não sabemos que ali o Espírito de Deus está movendo em nosso favor e fazendo grandes coisas. Eu me lembro que eu conheci uma cidade nos anos 70. Isso foi antes da minha experiência profunda com o Espírito de Deus e com Deus. Já conhecia Deus. E nos anos 70 eu conheci uma cidade no interior de Minas Gerais, uma cidade que era destruída pela criminalidade, pelo ocultismo, por dogmas religiosos, heresias, mitos, tradições pagãs. E ali morria todos os dias, havia crimes bárbaros naquela cidade. Era uma coisa muito horrível. Com o passar do tempo, a igreja foi se levantando em oração, em jejuns. Nesse tempo eu me afastei dessa cidade por um tempo e depois retornei. Quando eu retornei, já retornei realmente com um propósito de uma mudança de vida. Amava a Deus, servia a Deus, mas não na integridade, não na intimidade. E ali me uni com aquela pequena igreja, que na época eu olhava assim, viemos de uma igreja grande, de uma igreja onde havia tudo do melhor. Muitos corais, bandas de música. A igreja era mesmo uma igreja rica. Na época, uma igreja do interior com 700 membros. E eu vim desta cidade na Bahia para uma cidade do interior de Minas Gerais, muito simples. E ali em Minas Gerais a igreja era uma igreja muito pequena. O pastor da grande igreja de onde viemos, no interior da Bahia, disse para mim e para os meus filhos: vocês busquem aquele lugar que vocês se sintam bem. Orou por nós. E saímos então da Bahia para Minas Gerais. Estando ali em Minas Gerais, olhamos várias igrejas, visitamos, mas os meus filhos se interessaram por uma pequena igreja, num bairro pervertido, um bairro onde havia crimes, onde havia drogas, uma igreja pequena, e olhávamos, ali talvez tivesse 10 jovens, talvez tivesse 40 membros ao todo. E ali Deus fez uma obra tremenda e maravilhosa. Deus começou a mover ali através do Espírito Santo as pessoas que faziam parte da liderança daquela igreja, tinham um compromisso com Deus. Um compromisso de oração e jejum. E Deus começou a mover. E ali houve um avivamento. E não só aquela igreja pequena que cresceu tanto que teve que ser expandida 3 vezes em tamanho fisicamente falando, de construção. E vinha gente de todas as partes, aos arredores e cidades vizinhas àquele lugar, porque ali Jesus curava. Ali pessoas eram batizadas no Espírito Santo e ali os demônios fugiam. Homens de Deus, pastores que viviam ao monte. Nós subíamos ao monte como era normal subirmos para o monte. Mês inteiro, semanas inteiras depois dos cultos. Era normal subirmos para o monte para clamar a Deus e se encher. E Deus foi enchendo. E foi mudando, foi movendo. E outras igrejas na cidade, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, foram se unindo em oração, subindo ao monte, e aquela cidade foi transformada. Se tornou uma cidade abençoada, transformada. Uma cidade onde o Espírito de Deus fluiu. Apareciam muitos endemoniados, mas todos eram libertos. Todos eram libertos. As pessoas eram curadas, eram transformadas, vidas se convertiam a Cristo. Tudo mudou naquela cidade. Já não havia mais crimes.
Já não havia mais tantas drogas, já não se ouvia falar. Claro que devia existir um pouco, mas nem se ouvia. Houve uma mudança naquela cidade, porque um povo resolveu buscar a Deus, abriu as portas para buscar a Deus. A igreja às vezes ficava o dia inteiro aberto, 24 horas, e irmãos revezando em oração. Sentimos falta, sentimos saudade desse tempo. Precisamos retornar às raízes. Hoje vivemos no modernismo, tudo é moderno para atrair as pessoas. Mas assim diz o Senhor. Não é a igreja que o Senhor edificou. Não é a igreja que o Senhor pagou com o seu sangue. Não é a igreja que o Senhor trouxe à existência. A igreja que o Senhor trouxe à existência através do seu sangue derramado na cruz. É uma igreja que cura, é uma igreja que liberta, é uma igreja que traz às pessoas a salvação. Não para ajuntamentos de oba-oba, de festas, para atrair as pessoas. Como vamos atrair? Como vamos ver pessoas libertas do cativeiro? Muitos entram na igreja até muitas vezes oprimidos, doentes espiritualmente. E naquele momento ali é muito bom, é muito bom. Mas depois que sai dali vão às suas vidas, é a mesma coisa, não há mudança. Quando há mudança, há um mover, há uma revolução total. É uma mudança de 180 graus. É uma revista dos valores, mudança de valores, mudança de pensamento, mudança de consciência, mudança de comportamento, graça, amor, compaixão, misericórdia, libertação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. São muitas as experiências, muitas pessoas que apanhávamos nas ruas, drogadas de 14 anos, pessoas rejeitadas pelas suas famílias e eram libertas. Éramos chamados, tem um ali que está mal, está ali, está endemoniado, e íamos lá e Jesus libertava. Às vezes chegávamos, como cheguei certa vez num lugar e tinha uma moça jovem, linda, muito jovem, não foi só ela, foram muitas outras, acorrentada porque o pai acorrentou, porque não podia suportar a possessão que estava sobre ela. E ali o Senhor a libertou. E se formos contar aqui, não dá para contar. Jesus é o mesmo, o ministério é o mesmo, a palavra é a mesma, a palavra é vida. Jesus Cristo é real e está presente e quer levantar uma igreja no poder e na unção do seu Espírito. Os jovens hoje em dia, que nós vemos pelo Espírito e não só, acompanhamos muitos que andam dissolutamente, não têm valores, não sentem o mover do Espírito, não sentem a comissão do Espírito, não têm a consciência de quem é Deus, não buscam a Deus. É muito bom estar juntos, é muito bom se agrupar, conversar, partilhar, sorrir, brincar, mas oração, vida com Deus, onde vamos encontrar os jovens assim, transformados, cheios do Espírito, com ousadia, para chegar para outro e dizer: venha, Jesus te quer, Jesus te ama, venha, porque Jesus tem algo especial para a sua vida. Deus está levantando nos 4 cantos da terra o seu exército, nós cremos assim. Há uma remanescente fiel que muitas vezes não está sendo vista aos olhos humanos, mas Deus está levantando uma remanescente fiel. Você quer fazer parte dessa remanescente fiel? Se posicione, diga não para o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de você, fugirá de vós. Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor Deus vivo. E tudo que é do mal sai. Muitas vezes os pais são conformistas e depois vem as situações que são irreversíveis e difíceis, e muitas delas impossíveis de serem sanadas, de serem resolvidas. Muitos pais, às vezes, com vergonha, vai omitindo a situação dos seus filhos. Não conte para ninguém, isso passa, deixa isso para lá, isso não é assim. Não ouvem, não partilham.
e filhos dentro dos próprios lares, machucados, violados, burlados, sofrendo bullying, sofrendo discriminação, não tem quem os ouça. Os pais não têm tempo e muitos às vezes estão até dentro das igrejas, como já vi mesmo, pastores que estão ali, dão o seu sangue e a sua vida dentro da igreja, ali no dia a dia, todo o tempo. Mas dentro da sua casa, seus filhos pedem socorro. Muitas vezes as mulheres pedem socorro e não são ouvidas. Não tem como partilhar a sua dor, o seu sofrimento. E o inimigo os traga, principalmente os jovens, os adolescentes e as crianças. É nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja. Evangelismo infantil ainda faz parte do ministério de Cristo. Evangelismo pessoal ainda faz parte do evangelho de Cristo. Evangelismo infantil, as crianças são entretidas? Não, as crianças são evangelizadas e levadas a confessar Jesus, a aceitar Jesus, a amar Jesus. Evangelismo pessoal, as pessoas têm medo, têm vergonha, não têm autoridade dada pelo Espírito Santo para chegar e dizer: Jesus te ama, Jesus tem uma vida diferente para você, Jesus cura você. Insistir, às vezes é parcial. Você trata com alguém por momentos, por um dia, 2, 3, depois joga para lá. Conheci há pouco tempo agora um jovem e ele foi buscar numa certa igreja um socorro, mas não achou. E ele estava ansioso de ser acolhido. Era um instrumentista, ele é um instrumentista. Estava ansioso de ser acolhido, mas não foi. E sabe qual foi o resultado? Começou a ir para bares, para as noitadas, se drogar, perder o trabalho. É lamentável, é triste. É muito triste. Eu quero deixar aqui uma palavra, vamos abreviar aqui por causa do tempo. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Essa palavra é poderosa. Oramos para que o Senhor guarde a cidade. Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele é o guarda fiel de todo aquele que clama. A palavra diz que ele nos guarda por trás, por diante, sobre nós põe a sua mão. A palavra diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não somos atingidos. Somente com os olhos vemos a recompensa do ímpio. A palavra diz que falamos com o inimigo à porta, ele não tem poder de entrar na nossa casa. Porque nós vivemos vida de compromisso com Deus. Nós nos entregamos a Jesus, declaramos que Jesus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa família, é o Senhor dos nossos filhos. Falhamos, vêm as tempestades, elas vêm, vivemos num mundo de aflição. Você vai ficar sem ter problemas? Nunca, só no céu, só quando Jesus te levar para estar com Ele, me levar para estar com Ele. Temos problemas, temos adversidades, o inimigo investe, muitas vezes sim, mas resistimos pelo poder da oração, do jejum, do clamor, de uma vida de intimidade com Deus, e Ele não tem poder, não tem poder. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho do homem e da mulher. Quantas vezes nós vemos mulheres abençoadas, que fazem tudo para agradar, que dão o seu melhor, que trabalham, são mulheres guerreiras abençoadas.
Mas é necessário buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Não vamos construir a nossa casa na areia, vamos construir a nossa casa na rocha, edificar na rocha que é Cristo Jesus, porque amanhã, quando vir as tempestades, nós vamos permanecer firmes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver presente, se você não ajudar seu filho, não falar da palavra de Deus desde pequenino, quando ele já se torna um adolescente, ele já não quer, ele já vai rejeitar. Se você não tiver o exemplo, o testemunho de ler a Bíblia, de orar a Deus, seu filho não vai ter. Se você não der o exemplo, seu filho não vai seguir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, em vão é ganhar muito dinheiro, em vão é construir uma mansão, em vão é ter muitos valores terrenos. Construa valores na eternidade, porque lá nem o ladrão rouba, nem a traça rói, nem a ferrugem consome, como diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão será por guardas, por tranqueiras. Olha a pandemia e tantas outras coisas, adversidade, criminalidade, coisas terríveis e tenebrosas. Quem pode evitar? Quem pode? Só o Senhor pode, só o guarda fiel pode, só Ele pode, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O Senhor os criou para a sua glória e o seu louvor. Confiou a homens e mulheres. Isso é tremendo, meus amados. Deus confiou os filhos aos pais para cuidar. Não são dos pais, são temporariamente. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem a Deus. E Ele os deu. Ele nos deu para cuidarmos deles. E não só dos nossos, mas de tantos quantos os nossos olhos, ou a nossa mente, ou o Espírito Santo nos levar a alcançar através da oração, para arrebatá-los das mãos do maligno, para impedir que o maligno tenha ação, para impedir que o maligno tenha acesso a eles através da oração. Levante, ore, clame. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus. Deus se faz presente. Esta é a vontade de Deus, para que venhamos estar bem. E o Espírito Santo se agrada e traz o retorno, o refrigério, a alegria, a solução dos nossos problemas, porque Ele se encarrega da nossa vida quando nós nos tornamos submissos a Ele. Quando nós nos entregamos para servi-lo, Ele também assume as nossas vidas, assume os nossos problemas, guerreia por nós, milita por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é o homem e a casa que enche os seus filhos, dos seus filhos, em amor, na presença do Senhor. O inimigo é confundido e não tem poder de entrar na nossa casa, nem na tua vida, nem nas nossas vidas, quando nós resistimos com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Eu me rendo a Ti nesta hora. Declaro que a minha vida, a minha casa, os meus filhos pertencem a Ti. Pai, me ensina, vem Espírito de Deus sobre mim, vem Espírito Santo sobre mim, trazendo a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a ousadia, a capacitação, a estratégia para cuidar dos meus filhos, para orar, Senhor, pelas crianças, não só no meu país, mas no mundo. Orar pelas crianças, Pai. Move a tua mão em favor dos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eles são herança do Senhor, eles são a igreja do amanhã. O inimigo, Pai, tem feito tudo para destruir essa herança, para destruir a herança do Senhor, para destruir a igreja do amanhã, para destruir o futuro das nações. Ó Deus, mas nós clamamos e nós sabemos que o Senhor ouve, o Senhor move a tua mão. Tu és o Deus soberano, o Deus que é Senhor da terra, o Senhor de todas as coisas. Move a tua mão em favor das crianças, guarda as crianças, protege as crianças, dá estratégia aos professores, dá estratégia aos pais, dá estratégia à tua igreja para olhar os pequeninos, Deus, com prioridade.
eles são herança do Senhor, são um bem maior, que merece e precisa ser cuidado. Coloca temor no coração, coloca, Senhor, inquietação nos corações